Olá, internautas do Estafeta que está nos acompanhando pelo Facebook, Instagram e YouTube. Hoje recebemos aqui na redação do nosso jornal o médico doutor Fernando Ranguetti para falar sobre um assunto bem importante que vem sendo pauta nacional, que é a influenza. Bom dia, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos ouvintes, amigos que nos acompanham. E a influenza, doutor? Então, nós agora entramos numa fase bastante complicada do ano, onde existem essas oscilações de temperatura, né? Então, acontece que nós temos aí dias que nós vamos passar por 20, 25 graus, e aí depois a temperatura acaba caindo, indo para perto de zero, está previsto aí para os próximos dias, né? E o que acontece é que essas variáveis, essas variantes de temperatura, assim, elas acabam fazendo com que a gente tenha queda da imunidade. E associado a isso, quando está muito frio, as pessoas acabam ficando em ambientes menos ventilados, ficam mais trancadas dentro de casa, nas escolas, né? Não deixam janelas para ventilar, para circular o ar, e isso acaba fazendo com que haja um aumento da transmissão do vírus da influenza. A influenza é uma doença respiratória, inflamatória, que é causada por um vírus, né, alguns subtipos desse vírus, que são três principalmente que circulam na América do Sul. Nós temos a apresentação clínica da influenza, ela vai os pacientes vão ter características, né, sintomas muito típicos, né? Então, principalmente, nós temos que prestar atenção em 5 sintomas que são fundamentais para o diagnóstico de influenza, tanto seja ela influenza A ou influenza B, e os pacientes vão compartilhar desses 5 sintomas, são eles. Então, febre, que pode pode passar os 38 graus, a tosse é fundamental para o diagnóstico da influenza, da gripe, A né? tosse seria tosse seca? E num primeiro momento ela é uma tosse seca, né? Então a tosse, sempre que ela vai aparecer no quadro de influenza, no quadro de gripe, ela vai ser seca, e com o passar dos dias, o paciente vai começando a produzir uma secreção, e essa secreção brônquica ou até de via aérea superior, ela vai ser removida através da tosse. Mas num primeiro momento a tosse é seca. Então, febre acima de 38, tosse seca, dor de garganta, dor no corpo e dor de cabeça. Então, esses sintomas são sintomas muito característicos da influenza. Obviamente que, por ser uma inflamação de via aérea, o paciente pode desenvolver ainda nariz trancado, coriza, que é uma coriza que também vai começar clara e depois vai amadurecer, como o pessoal diz, e se tornar uma coriza mais amarelada. Pode ocorrer perda de voz, rouquidão, olhos vermelhos, cansaço. Todos esses sintomas podem acontecer no quadro de influenza. O que diferencia a influenza dos outros resfriados, das outras síndromes gripais do inverno, é que os sintomas da influenza são mais graves, são sintomas mais intensos. Então, digamos, na prática, o paciente que começa com esses 4, 5 sintomas que eu falei, e tem um quadro que deixa ele na cama ou impossibilitado de fazer as suas atividades normais, rotineiras, é um paciente que a gente vai suspeitar, vai ter um alto índice de suspeição para influenza. Por exemplo, se tu tem um resfriado, uma laringite, uma faringite, tu não vai desenvolver febre, ou a tua febre vai ser mais baixa, ou tu pode desenvolver um quadro de obstrução nasal, nariz trancado, uma coriza, uma irritação na garganta, mas sem tosse, sem dor no corpo, sem dor de cabeça. Então, é difícil, às vezes, para o leigo, para quem não é médico, diferenciar. Mas a regra é que nós temos que considerar que os sintomas da influenza, que é a gripe verdadeira, eles são mais intensos. Então, se o paciente sentiu que aquela dor de garganta, que aquela dor de cabeça, aquela tosse, uma febre mais elevada, não estão cedendo, a gente tem que obrigatoriamente pensar que seja o vírus da influenza que está se manifestando. Automaticamente acaba prejudicando também a alimentação? Com certeza, a gente sabe que um dos primeiros sintomas, principalmente na criança, né? A criança, quando está doente, criança pequena, até os 4, 5 anos de idade, eles têm essa característica de perder a fome. Então a criança fica mais prostrada, fica mais quietinha, fica mais chorosa e obrigatoriamente vai perder a fome.
O que não pode acontecer, o que a gente tem que deixar bem claro, é que não pode deixar de tomar líquido, porque a influenza tem a capacidade de, em casos mais severos e nas crianças, principalmente em crianças e idosos, de causar desidratação. Tem uma faixa etária que, digamos, causa um pouco mais de gravimento em relação a, digamos, a crianças, Sim, idosos? com certeza. Inclusive, essas faixas etárias que nós vamos citar aqui, Gabriel, são as faixas etárias que são prioritárias para a vacinação, justamente. Então, crianças dos 6 meses de idade até os 6 anos, entre 6 meses e 6 anos de idade, podem desenvolver quadros mais graves. Então, pode ter o aparecimento dos sinais da gripe, da influenza, e com o passar dos dias, isso pode se transformar por baixa da imunidade, pela própria ação do vírus no organismo, pode se transformar numa otite, que é a dor de ouvido, uma sinusite, uma pneumonia. Então, esses são quadros que são complicações da influenza. A gente tem que sempre levar isso em consideração, principalmente em crianças de 6 anos a 6 meses de idade e nos idosos, ou seja, pacientes acima dos 60 anos. Essas duas faixas etárias são prioritárias para vacinação. Existem outros pacientes que também não só pela idade, mas pelas comorbidades, né? Então, pacientes com doenças crônicas, câncer, pacientes que estão em quimioterapia, radioterapia, que estão se recuperando de câncer, pacientes com diabetes, pressão alta, doença de Alzheimer, doenças crônicas, doenças renais, Imunidade baixa também? com certeza, pacientes imunocomprometidos, né, pacientes HIV positivos, aqueles outros que fazem uso de medicação imunossupressora. Então, tudo isso faz com que as nossas defesas, né, não sejam suficientes para combater o vírus da influenza, que é um vírus altamente transmissível e altamente letal. A gente sabe que isso, inclusive, está sendo noticiado no país, que existem casos de pessoas que estão indo a óbito, né, em função de complicações da influenza. A influenza em si, o vírus, ele não mata, porém, ele causa essas complicações em potencial, por exemplo, uma pneumonia num idoso. Pega um idoso como os nossos aqui em Veranópolis, né? Terra da longevidade, a gente tem os nossos noninhos aí com 80, 85, 90 anos, pegam uma doença, uma influenza dessas aí, contrai essa doença e acaba desenvolvendo uma pneumonia. São pacientes que não têm muito, o sistema imunológico desses pacientes não é muito eficaz. E essas pessoas acabam evoluindo para uma internação, para uma intubação, vão para uma UTI e acabam falecendo por uma doença que pode ser uma pneumonia, que foi lá no começo iniciada pela influenza. Então tem que ter essa noção de que a vacinação é muito importante para isso. E além da vacina, como é que funciona o tratamento, a medicação para quem, digamos, é diagnosticado com influenza? Isso. Então a gente tem, basicamente, nós sabemos que o tratamento, além do tratamento sintomático, que é são aquelas medicações que nós usamos para diminuir a dor de cabeça, os antitérmicos para melhorar a febre, medicamentos para melhorar o mal-estar, a dor de garganta, tudo isso a gente usa como medicamentos sintomáticos, nós chamamos. Porém, no momento que o paciente é diagnosticado com influenza, e esse diagnóstico ele passa obrigatoriamente pelo teste rápido, né? Então a gente tem aquele testezinho de farmácia ou nos laboratórios aqui em Veranópolis, nós temos, que é aquele testezinho que ficou famoso na época da pandemia da Covid, que é o suave nasal. Então bota o cotonetezinho lá no nariz ou na garganta e faz o teste, em 15 minutos a gente tem o resultado positivo ou negativo para a influenza. Se esse paciente é positivo para a influenza, tanto A quanto B, e está com, no máximo, 48 horas de sintomas, a gente pode iniciar uma medicação antiviral, que se chama oseltamivir ou Tamiflu. É uma medicação que foi desenvolvida para combater o vírus da influenza. E realmente ele tem uma eficácia muito grande em diminuir o tempo de sintomas e diminuir a incidência das complicações. Então, no momento que o paciente tem aquele diagnóstico de influenza feito pelo teste rápido, e se for até 48 horas do início do primeiro sintoma, nós podemos iniciar essa medicação que vai fazer com que o curso da doença seja menos grave. O tempo de recuperação, doutor, qual que é o tempo de recuperação depois que a pessoa é diagnosticada com influenza? Tem esse processo de medicação que o senhor comentou e também se acaba tomando a vacina. Exatamente. Qual é o tempo de recuperação? Então,
muito importante. Para aqueles pacientes que foram vacinados, que podem pegar, né, a vacina ela não é 100% eficaz para evitar que o paciente pegue a doença. A vacina é uma prevenção, né? É uma prevenção. Ela é 90%, digamos, eficaz para que ele não se pegue. Mas o paciente mesmo vacinado pode ter a doença com sintomas bem leves. Aqueles pacientes que começam a ter o primeiro sintoma até o final da doença, eles podem passar de 5 até 10 dias, uma média de 6, 7 dias do início do primeiro sintoma até o último sintoma. Claro que isso é muito variável, tem pessoas que são mais fortes, né? Uma pessoa que pratica exercício físico, tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, vai desenvolver um curso de doença mais tranquilo do que aquela pessoa que é hipertensa, diabética, obesa, ou tem uma doença crônica, ou fuma, né? Vai depender do organismo de cada um. Exatamente, mas na média de 6 a 7 dias, né? E a gente tem inclusive a questão do isolamento, né? Então, o pessoal que for diagnosticado com influenza tem que ficar isolado e em uso de máscara até 24 horas depois do último episódio de febre. Então, isso é uma coisa importante também. Uma vez diagnosticado com influenza, a gente tem que ter essa noção, e isso foi uma grande lição da pandemia, que nós temos que nos proteger e proteger os outros. Né? Tem que ser solidário. Estou com influenza, estou com gripe, eu tenho que usar uma máscara para evitar que eu transmita esse vírus para outras pessoas, uma vez que o vírus é transmitido via respiração, espirros, tosse, né? E talvez até o uso da máscara seria mais necessário do que a gente acaba utilizando, né? Com certeza, isso aí é uma coisa de conscientização individual, né? Se a gente, é questão de respeito com a comunidade, né? Então, tá doente, tá espirrando, tá com febre, usa máscara para proteger aquele paciente que potencialmente aquela pessoa que está do teu lado, né? No transporte público ou numa sala de espera ou um familiar mais idoso que não pode entrar em contato com aquele vírus. O senhor comentou sobre influenza A e influenza B. Qual que é a diferença das duas? Do ponto de vista de sintomas, elas não têm muita diferença. Tá? Elas são basicamente a mesma doença. Existe uma classificação de tipo viral, né? Subtipo viral. A influenza A tem 2 subtipos, que é o H1N1, que o pessoal conhece muito, né? Influenza famoso, A, né? O famoso H1N1, e o H3N2. A influenza B, ela tem 2 subtipos, que é o Yamagata e o Vitória. Apenas um desses subtipos circula na América do Sul. Então, não precisamos nos preocupar com um dos subtipos, mas essa é uma diferenciação, digamos assim, laboratorial, né, entre aspas, entre as duas, porque a doença é a mesma que as duas causam. E elas circulam livremente na população. A outra diferença é que a influenza A, ela pode causar pandemias, né? A influenza B dificilmente vai causar uma pandemia. O que está, digamos, sendo mais diagnosticado aqui na América do Sul, então, é a influenza A? Influenza A, com certeza. Influenza A. E sobre grupos prioritários, até para o senhor reforçar, então, os grupos prioritários que precisam tomar a vacinação. Vacinação. Então, como eu havia falado, né, então, os pacientes pediátricos de 6 meses a 6 anos de idade estão no grupo prioritário, acima de 60 anos, né, os idosos, aqueles pacientes que têm doenças crônicas, asma, bronquite, diabetes, câncer, doenças de imunossupressão, todos esses pacientes também são prioritários. Professores são prioritários, profissionais da saúde são prioritários, motoristas de transporte público são prioritários, os presidiários, porque vivem ou institucionalizados, né, aqueles pacientes que vivem em ambientes fechados também são prioritários, e alguns outros grupos aí que a gente tem que, né, ter noção de que são mais propensos a desenvolver a doença. Mas basicamente as gestantes, né? Importante falar das gestantes e puérperas, aquelas que estão grávidas e as que tiveram nenê até 45 dias depois do parto também devem ser vacinadas. Doutor, a gente vai aproveitar para abordar outros assuntos. Tem mais alguma pauta importante hoje que está relacionada à saúde que o senhor gostaria de comunicar para nós? Eu acho importante a gente enfatizar que, como eu disse ali no começo, né, que as doenças de inverno, digamos, né, ou doenças relacionadas à diminuição da temperatura, elas começam nessa época, e aqui na Serra a gente tem um tempo, né, meio instável até setembro, outubro, ali, então a gente tem que prestar atenção agora nesses próximos 5 a 6 meses, e ter sempre essa noção assim, gente, a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, além da vacina, que é
uma maneira já consagrada de evitar a doença, né, de bloquear a doença numa comunidade, nós temos que ter noção de lavar as mãos, a higiene das mãos sempre que for cumprimentar uma pessoa, tocar em outra pessoa, mexer em objetos que uma pessoa doente mexeu, sempre higienizar as mãos, né, usar a máscara, evitar os ambientes fechados, extremamente fechados, mesmo que esteja frio, tentar deixar uma frestinha na janela e numa outra janela para circular o vento e tirar aquele vírus de dentro do ambiente, e sempre fazer as revisões com o seu médico, ver se a doença prévia, se o paciente já tem uma doença prévia, esteja controlada, a diabetes está controlada, a pressão alta, né? Todos aqueles fatores de risco que a gente tem, nós temos que minimizar. Prática de esportes, alimentação adequada, sono adequado, evitar o estresse, tudo isso vai fazer com que a nossa imunidade seja mais robusta e que a gente tenha menos propensão a desenvolver doenças respiratórias. Aqui em Veranópolis, alguma pessoa já foi diagnosticada com influenza? Olha, somente nessa semana eu já atendi 4 no consultório, então o vírus está circulando. Tá? Então nós temos, como eu disse, nos próximos dias a gente tem uma previsão de tempo mais frio, as pessoas se trancam mais em casa. Se tem um ali no cantinho da sala que está tossindo, que está com, né, uma suspeita de ter contraído alguma doença respiratória, seja ela influenza, ou laringite, ou faringite, ou alguma, né, outra doença respiratória, a gente tem que evitar aglomerações assim e sempre deixar uma frestinha sempre aberta para ventilar o ambiente. O estágio dessas 4 pessoas e também a faixa etária delas? Muito variado, né? Nós temos, nas escolas, nós temos bastante pacientinhos aí com influenza, justamente pelo fator de estarem, né, aglomerados, né, num ambiente pequeno. Eu tive uma paciente de 63 anos que também me procurou na segunda-feira, se não me engano, e paciente de 14 anos também, então isso é variado, né? Isso aí, como o vírus ele não escolhe muito assim, né, a faixa etária, ele é um vírus extremamente transmissível, ele tem uma taxa de transmissibilidade muito alta, então, no geral, toda a população vai ter contato com esse vírus. Então, a vacina vai fazer com que se bloqueie isso. Qual que é a diferença de medicação para uma criança que é diagnosticada e para um idoso que é diagnosticado? Tem alguma diferença? Tem várias hipóteses aí que a gente pode usar medicamentos. Por exemplo, uma criança não pode usar medicamentos descongestionantes nasais, porque pode causar taquicardia. O idoso não pode, a gente tem que escolher algumas medicações que não vão interferir com aquelas outras medicações que o idoso está tomando de uso contínuo. Então, sempre na hora de tratar um paciente com influenza ou qualquer outra doença, nós temos que individualizar essa medicação. Por isso que a gente também recomenda, claro, se o paciente tem uma doença respiratória menor, sem febre, está com um pouquinho de dor de garganta, o nariz escorrendo um pouquinho, sem febre, sem dor no corpo, 2, 3 dias, vai na farmácia, compra uma medicaçãozinha, ok, não tem problema. O problema é quando aparece febre, aparece falta de ar, aparece aquela coriza amarelada, aquela tosse com secreção abundante, aí a gente não pode deixar de procurar o médico, porque aí o tratamento tem que ser individualizado e o diagnóstico tem que ser feito de acordo com cada paciente. Doutor, muito obrigado e um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre às ordens. Muito bem, falamos com o Fernando Ranguetti, médico aqui em Veranópolis, falando sobre influenza.